E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aldemir Guimarães na área. Vamos para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos para a correção do nosso último exercício sobre subtrações de números naturais, certo? Vamos aí na análise de gráficos e figuras. Nosso último exercício que foi dado na última aula, certo? Vamos para a primeira questão. Mas antes disso, vamos relembrar que nós vimos na nossa última aula, que foi sobre a ideia de subtrações. Nós temos três ideias básicas, certo? Tirar uma quantidade de outra, completar quantidades e a terceira é comparar quantidades. Então essa foi as ideias, né, associadas à subtração. Também não esquecendo de relembrar que os termos da nossa subtração é o minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então vamos lá para o primeira questão do nosso exercício. Vamos lá. Duas irmãs receberam juntas R$ 120 de sua mãe. Sabendo que Maria recebeu R$ 96, quanto Fernanda recebeu? Nessa questão aqui, pessoal, nós temos a ideia de completar quantidades, certo? As duas juntas têm 120 e nós sabemos que uma delas, que é a Maria, tem 96. Então, se Maria tem 96, quanto é que falta para completar os 120? É o restante que falta, que vai ser a da Fernanda, certo? Então, nós temos essa ideia principal aí também. Nós também podemos associar a ideia de retirar quantidades, né? Podemos pegar R$ 120, retirar R$ 96, que é o total de Maria, e o que sobrar vai ser o total referente a Fernanda, certo? Então vamos fazer a continha aí, armando a continha, certo? Bato novamente na tecla de colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Isso é muito importante porque muitos alunos se atrapalham aí na armação da continha. Aí erra em detalhes simples mesmo. Então colocando aí um abaixo do outro, né, nós vamos pegar aí 120, que é o total maior, fazer aí a retirada, né, subtração de 96. Então vamos fazer o seguinte, ó. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Na casa das unidades nós temos 0 menos 6. Relembrando aí, pessoal, 0. Nós podemos tirar 6? Não é isso? Porque 0 é menor do que 6. Não podemos tirar uma quantidade menor. Aliás, não podemos tirar uma quantidade maior de outra menor, né? Se eu tenho nada, como é que eu vou tirar 6 se eu não tenho nada, que é 0? Então, o que é que devemos fazer? Devemos pegar emprestado da casa das dezenas, ou seja, pegar desse 2, vou riscar ele aqui, que vai ficar 1, e vai jogar, né, uma dezena para a casa das unidades, se tornando 10. Assim facilitará o cálculo. 10 menos 6, 4. Certo, galera? Continuando. Na outra casa das dezenas, temos 1 menos 9. Nesse caso aqui, galera, 1 menos 9, 1 é menor do que 9. Então, também não podemos efetuar o cálculo, certo? 1 é muito menor do que 9. Então, temos que pegar emprestado da casa das centenas, que é esse 1 aqui, vai ficar 0, e vai jogar 1, né, da casa das centenas para a casa das dezenas, se tornando 11. Então, agora sim, poderíamos efetuar o cálculo. 11 menos 9, 2, certo? E como aqui na casa das centenas ficou 0, a gente já pode baixar, certo? O 0, porque não está efetuando o cálculo com ninguém aqui embaixo. Então, a gente já pode repetir, certo? Então, o resultado foi 120 menos 96, dá 24, que é o total referente ao valor que Fernanda ficou. Então, dando a resposta aí, você pode fazer o seguinte. Fernanda recebeu R$ 24, escrito com palavras, ou você pode também escrever em forma de reais, certo? Fernanda recebeu R$ 24, colocando aqui o símbolo de reais e colocando a vírgula 00 referente aos centavos. Lembrando que aqui temos R$ 120 e R$ 96.
está em forma de real, né? Você pode efetuar os cálculos simples, né? Colocando números 120 menos 96. Não precisa colocar esse vírgula 00 porque nem um centavo, não é isso? Então facilitaria bastante o cálculo de vocês aí, certo, galera? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão diz aí sobre Dona Ivonete, que é a minha sogra. Eu quis colocar aqui o exemplo aqui referente a ela, né? Dona Ivonete comprou um rolo de fita para fazer a bainha de alguns vestidos. Ela que gosta muito de usar vestido, é por isso que eu coloquei esse exemplo aí, certo? Continuando. Esse rolo contém 40 metros de fita. No primeiro dia, ela usou 6 metros e no segundo, 10 metros. Quantos metros de fita ela ainda tem? Então aqui, pessoal, nesse exemplo aqui, nessa questão 2, nós temos a ideia aqui de retirar quantidades, certo? Nós temos aí 40 metros de fita. Aí no primeiro dia a Ivonete utilizou o quê? 6 metros. E no segundo dia, 10 metros. Quanto vai ficar, né? Quanto ela ainda tem de metro? Então vamos pegar 40 metros de fita, retirar 6, depois retirar mais 10. Essa é uma das ideias principais da subtração, né? Retirar quantidade, né? Vocês estão lembrados que para retirar quantidades é uma das 3 opções lá do início de uma das ideias da subtração. Então vamos lá pegar 40, né? Não esquecendo unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, menos 6, né? Esse é o primeiro cálculo. Então aqui, ó, temos 0, tira 6. O que é que acontece? 0 é menor do que 6, então não podemos efetuar esse cálculo, porque temos um número menor retirando outro maior. Então devemos pegar emprestado na casa das dezenas, que aqui é 4. Pegando emprestado, eu vou riscar, vai ficar 3. E vai passar 1 para a casa das unidades, ó, se tornando 10, se tornando maior do que o de baixo. Então assim nós poderemos efetuar o cálculo, certo? 10 retira 6, 4. 3, ó, vou retirar nada, né? Não tem nada aqui, então você pode baixar. Fica 34. Esse é o primeiro cálculo, certo, galera? Lembrando que dos 40 metros de fita, retirou 6, ficou 34. Ainda vamos retirar, ó, 10 metros, que foi no segundo dia que Ivonete utilizou. Então, pegando esses 34, aqui, certo? E retirando ainda mais os 10. Ó, fica assim, certo? 4 tira 0, né? 4 menos 0 dá 4. 3 menos 1 dá 2. Então, deu 24, galera. Dando a resposta final aqui, certo? Dona Ivonete ainda tem 24 metros de fita. Beleza, galera? Vamos aí para a terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte, ó. Minas Gerais e São Paulo são os estados brasileiros com o maior número de municípios, 1.498 ao todo, certo? 1.498 ao todo. Sabendo que o estado de São Paulo tem 645 municípios, quantos municípios tem Minas Gerais? Então a ideia aqui, pessoal, de subtração é o seguinte: completar quantidades. Lembram que são 3 ideias principais, né? Então aqui nós vamos completar quantidades, né? A ideia da subtração é essa: completar quantidades. Ao todo nós temos 1.498 municípios, né, de Minas Gerais e São Paulo, e sabemos que São Paulo tem 645. Então vai completar aí quanto é que falta para completar 1498. Repetindo, temos 645 municípios referente a São Paulo. Quanto é que falta para completar 1498, que é o total de municípios de Minas Gerais? Então essa é a ideia da subtração nessa questão, certo? Vamos pegar aí unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e milhar abaixo de milhar, né? Pegando 1498 menos 645. Efetuando o cálculo aqui, certo? 8 tira 5, fica 3. 9 tira 4, fica 5. 4 tira 6, opa,
Aqui nós não podemos, pessoal. Olha só. 4 é um número menor do que o de baixo. Lembram? É menor, certo? Então temos que pegar emprestado da próxima casa, que é a casa dos milhares, para que a casa das centenas fique maior. Então pegando emprestado aqui do 1, né, casa dos milhares, vai ficar 0. Então jogaria 1, né, para a casa das centenas, completando 14. Agora sim, ó, em cima fica maior do que o de baixo. 14 menos 6, 8, certo? E aqui nós só podemos baixar o zero, certo? Não tem nenhum cálculo para efetuar com ele. Então, nesse caso aí, quantos municípios tem Minas Gerais? Minas Gerais vai ter o seguinte, 845 municípios. Essa é a resposta, galera, certo? Vamos para a quarta questão. Na quarta questão nós temos aí um gráfico, beleza? Esse gráfico aí mostra aí a extensão de alguns rios brasileiros em quilômetros. E a questão diz o seguinte: de acordo com os dados abaixo sobre os rios brasileiros, quantos quilômetros em extensão tem a mais o rio? Aí na letra A tem o Rio Purus em relação ao Rio Tocantins. Então, pessoal, nessa quarta questão aqui dá a ideia de comparar quantidades, né? Então vamos comparar aí quantidades na letra A do Rio Purus em relação ao Rio Tocantins, certo? O Rio Purus, ó, tá aqui, tem 3.300 quilômetros de extensão. Já o Rio Tocantins temos aí 2.400 quilômetros de extensão. Fazendo aí os cálculos, né, armando a continha, bato novamente na tecla de unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e milhar abaixo de milhar. Isso é essencial, pessoal, porque muitos alunos ainda se atrapalham na armação das continhas, certo? Pegando aí Rio Purus 3.300 menos o Rio Tocantins 2.400. Então vamos aí para efetuar os cálculos, certo? Aqui nas unidades nós temos 0, tira 0, fica 0. 0, tira 0, fica 0 nas dezenas. Nas centenas, 3, tira 4. Opa, cuidado aí, né? Número menor retirando outro maior. Então não pode. O que é que acontece, pessoal? Devemos pegar emprestado da casa dos milhares, né? Estamos na casa das centenas. Pegando emprestado aqui de 3, ficará 2. E jogando um para lá, né? Casa das centenas, ficará 13. Aí sim nós podemos efetuar o cálculo. 13 menos 4 fica 9. Próximo, 2 tira 2 fica 0, certo? Fica nada. Então aí, ó, a comparação entre o Rio Purus e o Rio Tocantins aí é 900. Então, dando a resposta, o Rio Purus tem 900 quilômetros a mais do que o Rio Tocantins. Beleza, galera? Vamos aí para a letra B da quarta questão. Na letra B já diz o seguinte: a comparação, né, entre o Rio Paraná em relação ao Rio Madeira. O que diz a questão? A questão diz, ó, de acordo com os dados abaixo sobre os rios brasileiros, quantos quilômetros em extensão tem a mais? Então a ideia aqui de comparar, certo? Comparar quantidades entre o Rio Paraná e o Rio Madeira. Rio Paraná tem 2.960 quilômetros de extensão. Rio Madeira tem 1.425. Então, efetuando os cálculos aí, certo? Colocando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Não esqueçam disso, pessoal. É importante para que vocês efetuem o cálculo corretamente, porque muita gente se atrapalha. Menos 1.425, que é o total do Rio Madeira. Então, efetuando o cálculo aí, certo? 0, tira 5. Opa, aqui tem um número menor, retirando outro maior. O que é que acontece? Não podemos, devemos pegar emprestado da casa das dezenas. Pegando emprestado aqui do 6 fica 5, jogando 1 para lá fica 10. 10 tira 5, fica 5. O próximo, 5 tira 2, fica 3. 9 tira 4, 5. E 2 tira 1, fica 1.
Então a resposta aí seria o quê? O Rio Paraná tem 1.535 quilômetros a mais que o Rio Madeira, certo, galera? Vamos aí para a próxima questão. Próxima questão é a questão de número 5. O que é que diz a questão 5? Débora está poupando dinheiro para comprar um televisor apresentado no cartaz abaixo, certo? Tá aqui o cartaz, tá a TV aí, certo? De 32 polegadas, R$ 968 à vista. Continuando. Sabendo que até o momento ela possui R$ 687, né? Quantos reais faltam para Débora completar a quantia necessária para comprar o televisor? Nesse caso aqui, galera, tá bem explícito aqui, ó, a ideia, ó, de completar a quantia. Então, a ideia de uma subtração, certo? Completar quantidades. Ela tem 687. Quanto é que falta para completar 968 para poder comprar na TV, certo? Então, armando a continha aí, CDU, né, o nosso unidade, dezena e centena, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Vamos pegar 968, que é o valor maior, subtrair pelo valor que ela tem, né, que é o valor menor, 687. Então, fazendo os cálculos aqui, ó, 8 menos 7 fica 1, 6 menos 8, opa, 6 é número menor. O que é que acontece? Pega emprestado do próximo, que é 9, né? Vai ficar 8. E aqui ficaria, ó, vem 1 para cá, fica 16. Aí sim, agora sim, vamos lá. 16 menos 8, 8. E 8 menos 6, 2. Dando a resposta final, faltam R$ 281 para Débora completar a quantia necessária para comprar o televisor. Então, lembrando aí, ó, que você pode efetuar os cálculos com números comuns, certo? O resultado final, a resposta final, você pode passar para reais, beleza? Já expliquei em outra videoaula esse processo, né, que é bem simples. Então, vamos lá para a sexta e última questão, certo? É o seguinte. Sexta questão. Aqui está 5, mas é 6. Foi erro de digitação. Marque a alternativa correta. São chamados termos da subtração. Vou colocar um exemplo aqui, pessoal. Tá aqui uma subtraçãozinha. O primeiro termo é chamado minuendo. O segundo termo, subtraindo. E o resultado da subtração é chamado de resto ou diferença. Cuidado, gente. Na outra videoaula tem um videozinho explicando sobre isso. E vários alunos aí ainda se atrapalhou e marcou a questão errada, certo? E vários tiraram dúvida comigo, eu expliquei e ainda joguei o vídeo ainda também explicativo para não ter nenhuma dúvida. Então aqui os termos seriam o que? Os termos da subtração. A alternativa C, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Certo, galera? Então, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!